a repercussão na imprensa brasileira, a gente já vai para a matéria original na íntegra, só para mostrar que a imprensa brasileira já está repercutindo, que eu acho que é o fato mais curioso da matéria do The New York Times. É uma revelação. Governo Trump enviou carta ao ministro sobre bloqueio de perfis em redes sociais. Diz The New York Times. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta neste mês ao ministro em reprimenda às ordens de bloqueio de contas em redes sociais americanas, afirma o jornal The New York Times. Ih, mas como assim? O Trump já mandou até carta. Ô, irmão, tá demais, você tá demais, é isso? Aí vamos dar uma olhada, né? Deu trabalho pra conseguir essa matéria, viu? Eu não sou assinante do The New York Times, mas tá aqui bonitinho. Governo Trump ataca juiz brasileiro por censura. Aqui é a tradução do Google, né? Target, assim, né? Sei lá. Target, alvo, né? Foi um alvo no juiz brasileiro. Enfim, botou ataque. Uma nova política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido escrita para um juiz específico da Suprema Corte Brasileira, né? O ministro, o juiz do Supremo, uma espécie de teste de Rorschach político. Nos últimos anos, ele empreendeu uma campanha agressiva para livrar a internet brasileira do que ele diz serem ameaças às instituições democráticas do Brasil, ordenando a remoção de centenas de contas de mídia social no processo, quase todas de direita. Acho que, com exceção do PCO, teve alguma outra? Como resultado, a esquerda no Brasil considera um salvador da democracia. A direita, ele é um censor governamental perigoso que abusou de seu poder para silenciar vozes conservadoras online. Elon Musk desafiou a empresa de Trump e o processou, e Bolsonaro é acusado de conspirar para tirar a vida dele, que eu acho que não é bem isso também, viu? Eu acho que não é bem isso. A gente já foi atrás dessa história. É a história lá do neutralizar. Que ele aparece numa planilha a palavra neutralizar e não tem nenhum contexto, não se sabe o que é que você está falando com isso, se no final do dia não é só assim, restringir os poderes do cargo que a pessoa ocupa. Então, a longa matéria na época, quem fez foi o David Agape. A gente chegou a comentar sobre isso. Mas, enfim, né? É a narrativa que chega lá para fora. Agora, pela primeira vez, ele parece estar na mira do governo dos Estados Unidos, um acontecimento que pode causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental. Na quarta-feira, Marco Rubio, amigo aí de vocês, anunciou que os Estados Unidos restringiriam vistos e autoridades estrangeiras. Aí coloca lá a fala do Marco Rubio, todo mundo já sabe. O Departamento de Estado não informou se você sabe quem é alvo da ação, mas a linguagem da política do Departamento de Estado se inclina fortemente para as reclamações contra ele. O seu Rubio também disse ao Congresso na semana passada que autoridades americanas estavam estudando a possibilidade de impor sanções ao ministro e que há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Fazendo aqui a cronologia. Separadamente, aqui que está o que a Folha de São Paulo disse, o Departamento de Justiça enviou uma carta, ao juiz neste mês, repreendendo por ordenar que o Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico, de acordo com a cópia da carta vista pelo The New York Times e que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça disse ao juiz que ele poderia aplicar leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. No Brasil tu faz o que tu quer, agora aqui mandou a carta. O que é que tem além disso? Não sei. Eu não acho que a carta é um parágrafo só, né? A carta tem uma explicação um pouco mais longa, pelo menos aí desse processo. Aí você vai juntando as coisas, a fala do Marco Rubio, a carta. Aí, gente, o nome do perfil está em inglês. É como se fosse assim, Departamento do Hemisfério Ocidental, o nome do perfil, a tradução. É um perfil que fala com o hemisfério ocidental. Então, normalmente, você vai falar inglês. Penso eu. Talvez em espanhol, não sei. Mas esse perfil fez questão de destacar uma fala, uma frase do Marco Rubio, porque está dando RT do Marco Rubio. E chamou a atenção, inclusive, da imprensa brasileira. Tem matéria sobre isso na imprensa. Metrópolis comentou sobre isso, né? O jornalista do Metrópolis, Samuel Pancher, fala também seu perfil pessoal. Esse setor do Departamento de Estado é responsável pela política externa dos Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. Apesar disso, o perfil decidiu fazer essa postagem em português. Por que português? Eu não sei por quê. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Não entendi, foi nada. Eu não entendi. Não tô entendendo nada. Tá aqui a postagem, né? Só postar aqui realmente o RT do Marco Rubio. Pegou só esse trechinho. A temperatura está subindo. O que irá acontecer, eu não faço a mínima ideia. Tô aqui apenas como... Eu realmente tô como observador. Aí, rapaz. Veio a turma da CNN. Governo dos Estados Unidos analisa sanções a funcionários do TSE e Supremo. Dizem fontes. Sabe quando você vai fazer um churrasco? Que você não quer fazer o churrasco assim só pra fazer pra almoçar, você quer fazer o churrasco ao longo do dia.
É como se a brasa não tivesse nem ficando pequenininha. Antes da brasa ficar pequenininha, o fogo, né, torando, o pessoal continua colocando carvão. Carvão com álcool. Eu falei assim, cara, pera aí, pô. A temperatura não tá nem abaixando um pouquinho, vocês estão tacando carvão. Rapaz, calma. Mas tá ali, né? Fontes próximas ao governo do Trump relataram à CNN, nesta quinta-feira, que os Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber sanções. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior, da Suprema Corte, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. As próximas semanas, vamos ver para onde isso daí vai. Aí a mesma CNN também vai trazendo, né? A coisa vai crescendo, vai embolando ao longo do dia. Daqui ficou fora de ordem, eu quero falar primeiro isso daqui, ó. Porque primeiro veio essa. A matéria do Caio Junqueira, eu acho que é uma resposta a isso daqui. Ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, o Rico Pero, falou com a CNN dizendo que se os Estados Unidos negarem visto, vai haver uma resposta política. Para o ex-embaixador, a aplicação de medida anunciada pelo secretário de Estado seria uma atitude inamistosa. Mas tá aí, né? Ele acredita que o governo brasileiro vai reagir a uma eventual restrição. Aí ele falou, o governo brasileiro vai reagir. Aí o Caio Junqueira passa mais um tempo na mesma CNN, vai atrás dessa história, e aí, Lula, vai reagir ou não vai? A manchete, eu acho que não condiz propriamente com o texto. Acho que o pessoal deu uma perturbada aí no Lula, no próprio ministro. Acho que vale a pena ler com um pouco mais de calma a matéria, que fala assim, né? Planalto rejeita retaliação contra a eventual sanção dos Estados Unidos ao ministro. Itamaraty começa a debruçar sobre o alcance da lei Magnitsky. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida contra os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras, e defendem uma resposta política contra a medida. Uma resposta política. Seria uma nota de repúdio. Isso significa que, se forem cancelados vistos de entrada a autoridades brasileiras, a ideia é que o Brasil não cancele vistos de autoridades americanas. E aqui o ponto, eu creio que é o seguinte. A galera que for vir pro Brasil, a autoridade americana vai fazer o quê? Fazer o quê? Se vier pro Brasil não era Lula, vai ser pra ver o governo Lula. Possivelmente vai ser algum encontro aí com a turma da Faria Lima. Os grandes empresários brasileiros. O Lula vai querer desagradar quem manda no governo dele? Óbvio que não. Então não vai cancelar visto. Não é uma visita assim institucional? Não vai. O mercado vai ver isso com um olhar muito ruim. O plano até amanhã desta quinta é elaborar uma resposta política aos Estados Unidos com uma nota oficial dizendo que não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro. Bom, como você está vendo ali a questão da carta, que foi enviada pelo Departamento de Justiça, segundo o The New York Times, a crítica que o pessoal vem fazendo não é sobre o funcionamento do sistema de justiça no Brasil, mas a questão da extraterritorialidade. Você está no Brasil, mas quer ordenar que nos Estados Unidos aconteça XYZ? Que nos Estados Unidos a pessoa X tem que ser banida? Não, peraí, pô. Aplique a lei no seu limite, no seu território. Não nos Estados Unidos. Assim, a turma segue aí nesse papo, ele segue aí nessa insistência. Enfim, que a premissa americana para justificar a sanção está errada, é falsa e que configura a intervenção nos assuntos internos do Brasil. O governo, porém, vai aguardar que haja alguma medida concreta para se posicionar. A ideia da resposta política deverá valer para o caso de uma sanção menor, como cancelamento de visto, mas poderá ser diferente caso haja uma sanção maior que alcance transações financeiras dos sancionados. Neste caso, haverá uma reavaliação de estratégia. O Ministério das Relações Exteriores, né, o ministro Mauro Vieira, já pediu auxiliares que se debrucem sobre a lei Magnitsky. Enfim, né? Vamos ver para onde isso daí vai. Aí,